Hoje eu recebo o prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas. Prefeito, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Obrigado pelo convite também. Prefeito, quando surgiu o gosto pela política? Olha, eu vinha de política classista, fui presidente do Sinduscon, nós criamos o sindicato, fui o primeiro presidente. Depois disso, foram 2 mandatos, 6 anos, e assumi a Federação das Indústrias, SESI e SENAI. Na Fieto, a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho muito grande no estado todo, porque naquela época a gente tinha dificuldade. Eu adquiri algumas unidades móveis, era muito centralizada, as ações eram muito centralizadas. Era Palmas, Araguaína, que era a sede da federação, e Grupi, poucas ações em outros municípios. E para descentralizar, a gente adquiriu diversas unidades móveis. E, ao mesmo tempo que a gente deslocou para o interior as unidades, nós percebemos que faltava uma educação básica para as pessoas, né, adquirirem uma formação, uma qualificação profissional através do SENAI, né, o SESI. E aí a gente começou um trabalho muito grande de educação, tanto investindo na elevação de escolaridade, por exemplo, nós fomos precursores e pioneiros da educação de jovens e adultos no Tocantins e no Brasil também. O SESI foi um dos que primeiro implantou, aqui no Tocantins foi o primeiro. E implantamos em mais de 50 cidades, né? A gente também incentivou e participamos de um programa de alfabetização muito grande, junto com o governo do estado. Então a gente conseguiu recursos no SESI Nacional para promover a alfabetização e foram muitas pessoas que passaram por esse programa que foi o ABC da Cidadania. Então a gente acabou contribuindo muito. E eu digo para você que aquilo me deu muita satisfação de poder fazer e participar ativamente do desenvolvimento do Estado. Pelo que o senhor falando para mim, eu vejo que o senhor tem uma veia bastante administrativa, né? O senhor é empresário? Sim, eu sou empresário do ramo de construção, né? Sou engenheiro civil. O senhor acha que isso facilita a vida política? Eu acho que objetiva mais as coisas, né? Eu não sou uma pessoa que gosto de ficar, assim, demorar para fazer as coisas, né? Eu procuro ser o mais rápido possível para que aconteçam os projetos, embora a gente saiba que no poder público há amorosidade natural, né? Um andamento normal de um projeto leva um determinado tempo. Mas essa veia mesmo de gerir, de administrar, de fazer acontecer, política para mim é resultado. Se não tiver resultado, não tem sentido. Então, eu até coloco muitas vezes para as pessoas, muitos até hoje me chamam de sonhador. Você sonha demais. Eu sonho sim, mas eu consigo transformar em realidade a maioria dos sonhos que eu tenho. Porque sonhar é a primeira etapa e você tem que projetar, ver a viabilidade disso e aí viabilizar os recursos para que de fato esse sonho seja transformado em realidade. Então é assim que eu tenho procurado conduzir a vida pública minha. A gente percebe que a política nacional e até mesmo no Tocantins começa a ter um cenário do político gestor, né? Porque até então tem aquela forma do político que só faz a popularidade, mas acho que a gente começa uma nova era. O senhor concorda comigo? Eu de certa forma, sempre tive uma certa dificuldade com o meio político, às vezes de entendimento, exatamente por essa visão que eu sempre procurei levar, né? Da Fieto eu saí para a Câmara Federal, eu fui deputado federal. E não era diferente lá, tanto os trabalhos relacionados diretamente a diversas leis que a gente participou, então eu estudava muito, eu me dedicava muito e ao mesmo tempo também buscava a viabilização de recursos importantes para o Estado.
Às vezes, assim, né, me deixava um pouco alheio à forma e aos políticos mais tradicionais. Eles sempre me olharam de uma forma um pouco diferente. Poxa, né? Mas eu acho que a tendência é essa mesmo, né? É aquilo que eu disse, resultados. A população cansou de simplesmente ser agradada, né? Ser bem recebida, que isso é importante também, mas não é só isso. Principalmente é você eleger alguém e essa pessoa fazer com que sua vida melhore. Ser executivo no pé da letra. Eu acredito que é esse o caminho e é isso que cada vez mais a gente vai observar na política nacional. Quem é a referência política de Ronaldo Dimas? Olha, eu tive uma convivência muito grande com o PSDB, eu fui deputado federal pelo PSDB, então uma pessoa que influenciou muito positivamente o ex-governador e agora senador, o Serra. O Alckmin também tive uma relação muito próxima a ele, diversas pessoas ligadas a ele. Também com Alberto Goldman, que foi o meu líder e foi uma pessoa que me ajudou bastante no Congresso Nacional. O Goldman chegou a ser vice-governador em São Paulo. E acaba que São Paulo é uma referência, né? Um modelo de gestão a ser adotado no país, porque, além de ser o estado mais importante, é o mais bem gerido. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar também com o Serra, um período que eu fiquei fora da vida pública. Ele me convidou para fazer parte da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, a CDHU. Então, aprendi muito nessa época lá, porque foi importante, inclusive agora, para a aplicação desse conhecimento à frente da prefeitura. Então, são pessoas que são referência, eu acho que não somente para mim, mas para a gestão pública no Brasil. Prefeito, como conscientizar a população que a política é um negócio bom? Isso eu tenho tido uma preocupação muito grande nesse sentido, porque a gente vê muita gente com potencial, mas para o executivo fica com receio. Primeiro porque a burocracia é muito grande. Você tem legislações diversas para cumprir, né? E às vezes fica sujeito a entendimentos dessa legislação. Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, Controladoria, Promotoria. Então, uma série de órgãos de controle e que, eventualmente, um pequeno deslize pode se transformar num problema grandioso para o gestor. Então, essa é uma situação que afasta muita gente do executivo. O legislativo não, é mais tranquilo, você não tem tanta responsabilidade, né? O seu nome não está lá preso não é ordenador. Agora, acredito que essa passagem a limpo que está acontecendo na política nacional, ela também vai provocar novos conceitos na educação, né? Então, aquela história, e infelizmente, olha, a gente vê fatos acontecendo que nas campanhas. Tem algumas pessoas que em campanha política chega oferecendo voto. Eu quero vender meu voto. Eu já ouvi isso algumas vezes, né? Quer dizer, a cultura nacional, ela tem que ser modificada. Não é só o político. Tem uma parte da população que tem que modificar a forma de pensar e a forma de agir também. Então, às vezes a gente ouve muito, eu ouço de vez em quando um ditadozinho que é aquilo, né? Voto não tem preço, tem consequência. E a responsabilidade, você transfere ela para quem você está votando. Então, o Congresso Nacional é reflexo do Brasil. Essa é uma realidade.
E a gente vai mudar isso como? O conceito tem que vir da base, então o investimento em educação é o principal de tudo. Prefeito, quais são as prioridades de Araguaína? Olha, nós saímos nesses últimos 3 anos, quase 4 anos, de uma cidade que era um problema só para hoje ser referência em diversas áreas. Ainda estamos longe pelo menos no meu conceito, de ser a cidade que eu gostaria que quero atingir, e a meta é essa. Mas os investimentos foram muito grandes, em educação principalmente, né, em saúde. Hoje, por exemplo, nós somos a única cidade do estado que tem ar-condicionado em todas as salas de aula da rede municipal, inclusive da zona rural. Nós reformamos, ampliamos, saímos de 12 mil crianças para 22 mil. Havia um descaso com a educação muito claro. A saúde também, a gente investiu demais na estrutura física e também na estrutura de hardware, software. Hoje também somos a única que agendamos consulta por telefone, já com os médicos, já funcionando aí uns 3, 4 meses, e vamos passar agora para atendimento odontológico também. Então, hoje a gente tem uma saúde no município que funciona, tem um hospital municipal que é voltado para atendimento à criança que funciona. Eu vou me mudar para Araguaína. Agora, eu não posso falar a mesma coisa em relação ao estado, infelizmente. E a gente vem sofrendo dificuldades homéricas. Araguaína fica em Tocantins. Fica. A gente está sofrendo dificuldades homéricas por falta, por exemplo, de repasses obrigatórios do Estado. Mas a gente instalou nesse período uma rede de atenção social bastante interessante também. É isso que eu ia perguntar. Como é que Araguaína sobrevive, por exemplo, diferentemente de outras cidades do estado que dependem do FPM, por exemplo? Não é que a gente não depende, a gente depende também. Mas nós tivemos ações que foram importantes para o equilíbrio econômico do município. Lá, para você ter ideia, tinha lotes que pagavam centavos de IPTU. Então eu tive que fazer uma modificação nisso. Ao mesmo tempo que a gente estabeleceu uma planta de valores adequada, eu, por exemplo, numa outra direção, reduzi as alíquotas de ISSQN de quase todos os serviços, e isso provocou uma elevação de receita, porque havia, de fato, uma sonegação em função de que o tributo era muito alto. O ISSQN, o máximo dele, o mínimo é 2 e o máximo é 5. E lá estávamos com praticamente todas as alíquotas no teto. Eu reduzi bastante isso e isso provocou uma elevação de receita. O IPTU também cresceu bastante. Nós tivemos uma evolução também nas receitas oriundas do governo federal ligadas à educação, claro, para compensar esse número absurdo, né, de matrículas novas que nós tivemos. Então, a gente está conseguindo, a duras penas, eu lhe falo, levar o município. E como é que o senhor consegue fazer isso, aumentar a arrecadação do município e encontrar o ponto de equilíbrio para o investidor olhar para Araguaína como um ponto de interesse? Não somente essa situação gera credibilidade. Antes, por exemplo, nós vamos completar quase 300 quilômetros de recuperação de pavimentação e de pavimentação nova, asfalto novo e com qualidade. Antes o cidadão chegava lá, era puro buraco. Qual que é o crédito que algum empresário vai ter chegando numa cidade descuidada? Então hoje não, a gente já recebe bem, e a movimentação econômica de Araguaína, que tem em volta dela aí 40 cidades, no mínimo para a parte comercial, e a área de saúde e educação é muito mais do que isso, ela por si só mostra essa força econômica. Então a atração ela é cada vez maior se a cidade for cada dia melhor. Então quanto mais a gente investe na recuperação da cidade, na infraestrutura urbana e nesses serviços públicos, maior também a capacidade de atrair investimentos. Isso tem acontecido. E a iniciativa privada também foi um lugar onde eu busquei muitas parcerias. Eu tenho parcerias grandes com a iniciativa privada, né, de investimentos em infraestrutura urbana, em pavimentação, né, em cuidar de parques e jardins. Então, uma série de ações
tem acontecido lá também, fruto dessas parcerias. Existe uma competitividade entre Palmas e Araguaína? A percepção que eu tenho é que Araguaína tem um comércio muito mais pujante do que Palmas. Isso é verdade ou é mentira? Araguaína sempre foi uma cidade independente economicamente. O Brasil indo mal ou bem, Araguaína está indo. O estado de Goiás, né, indo mal ou bem, Araguaína também sempre avançou. E com o Tocantins não foi diferente. Eu diria para você que economicamente, no pingo do i da caneta, a criação do estado do Tocantins para Araguaína, quando se refere a receitas municipais, não foi boa, porque basta você comparar a mesma cidade hoje, do tamanho de Araguaína, com 200 mil habitantes, em relação a Goiás, que você vai ver a diferença de ICMS que é repassado para essa cidade. A receita é maior, mas essa competição, houve uma queixa muito grande da cidade no momento inicial, que tinha uma expectativa de ser a capital, mas hoje eu acho que isso acabou e o que se coloca cada vez mais é a importância de Araguaína para o contexto estadual, e não só estadual, mas para o contexto da região norte do Brasil, porque estrategicamente nós estamos a 250 quilômetros de Marabá, 270 de Marabá, 250 de Imperatriz, Paraupebas mais ou menos a mesma distância, um pouco menos, Balsas, né, que é uma região muito produtora, e mesmo de Palmas. Hoje a gente, 360 de Palmas, hoje a gente tem indústrias instaladas lá que viram exatamente o atendimento regional facilitado, fazendo com que a logística de Araguaína também é uma situação que a gente precisa ainda de explorar mais. O senhor acredita que Araguaína está um passo à frente de Palmas pelo fato de ela estar sendo cruzada pela BR-153, pela Belém-Brasília, e também pelo fato de ela não ser capital, que uma vez sendo capital, no 80%, 90% dependeria do governo? Eu diria para você que é muito difícil comparar qualquer cidade com capitais, né? É uma realidade diferente. Araguaína... Porque aqui qualquer movimentação do governo estadual interfere no comércio. Então, essa independência de Araguaína, de não ser a capital, facilitaria porque criou outras formas de recursos? O que precisa, vou voltar a Palmas, o que eu acho que precisa é de cada vez mais, né? Isso está acontecendo muito rapidamente, a cidade está crescendo e a economia vai se fortalecendo. Então, aqui vai ser um polo importantíssimo do ponto de vista de região norte também, né? Já é e vai ser mais ainda. É claro que eu diria para você qual é o nível de competição de Araguaína, e daí a importância dela para o Estado. O Estado tem que olhar com muito mais carinho para a cidade e fazer mais investimentos em Araguaína. Até porque a renda per capita de Araguaína é bem maior do que de qualquer outra cidade. E a competição nossa é exatamente com essas cidades, Paraupebas e Marabá no Pará, mais ao sul um pouquinho é Redenção, aí é Imperatriz e Balsas no Maranhão. Então, esse é o nível de competição da cidade de Araguaína, por região, né? Então, o Estado precisa de nos auxiliar para que essa competição seja benéfica, não somente para a cidade, mas para o próprio Estado. Como é que está a relação do senhor com o Palácio Araguaia? Olha, a relação pessoal minha com o governador Marcelo Miranda sempre foi de muito respeito, mas o Estado está em uma dificuldade muito séria e deixando os municípios também em dificuldades sérias, né? Eu torço para que tudo dê certo, mas infelizmente a gente está vivenciando um momento onde eu, sinceramente, da forma como está, não estou conseguindo enxergar aquela luz no fim do túnel, né? Não sei de que forma que vai sair desse imbróglio que foi criado. Se o senhor fosse o governador hoje, estivesse sentado
lá na cadeira do governador, qual que seria a atitude que o senhor tomaria para pelo menos começar a resolver a situação? Eu não vou arriscar nesse sentido, porque isso exigiria um estudo mais amplo, né, da situação geral. Mas eu acho que tem muitas medidas que podem ser tomadas, que de fato, você tem, primeira coisa, fazer o dever de casa, né, reduzir custos. E eu não vi em momento nenhum isso de fato sendo feito, né? Só de vontade não resolve, você tem que ter ações práticas. Então, é necessário que isso seja feito. O senhor se enxerga governador um dia? Quem está na vida pública, né, é claro que almeja cargos maiores do que o que você está ocupando. Então, a possibilidade de alguém que inicia vereador, eu acho que ele vai pensar, eu quero ser prefeito, o prefeito ou então quer ser deputado estadual ou federal, né? E a vida pública é essa, é de buscar o crescimento dentro também. Podemos ver Ronaldo Dimas em 2018? Eu acho muito difícil, né? Porque eu acabei de ser reeleito para uma missão que é complementar um trabalho que está fazendo Araguaína progredir. O senhor é a favor ou contra a reeleição? A reeleição ela é um instrumento ainda muito questionável no Brasil, né? Porque, infelizmente, a gente vê alguns casos de pessoas que foram reeleitas e no segundo mandato acabaram não fazendo muita coisa. Isso gera na cabeça da população uma certa dúvida. Mas a gente vê casos também de pessoas que se dedicam e trabalham da mesma forma. E eu acho que é um instrumento importante e é o amadurecimento da política nacional que vai propiciar, né, a escolha correta ao eleitor. Eu não vejo ela como um problema, eu vejo ela como uma solução. A pessoa está indo bem, eu acho que é o caminho certo, né? Olha, vamos dar sequência no trabalho que está sendo bem realizado. E vejo bons exemplos. Eu falei de São Paulo, o Alckmin é a quarta vez que é governador de São Paulo. Por quê, né? Porque tem trabalho. E eu até brinco, mas reeleição não é para quem é preguiçoso, porque se você já é contra a reeleição, quer dizer, você está com preguiça de trabalhar, de mostrar que você vai fazer um bom trabalho no seu primeiro mandato, né? Então, acho que não é um instrumento, é um instrumento que vai ser amadurecido na cabeça da população e nessa avaliação de gestão. Prefeito, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Obrigado, um grande abraço.